Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Abexon. Hoje, terça-feira, 25 de junho de 2024, estamos dando início aí a mais uma live no canal da Abexon. Hoje nós vamos contar um pouquinho aí sobre as mensagens, falando um pouco sobre a história do Antônio Nelson Tasca, um caso autêntico, né, comprovado, né, é, hoje o nosso convidado vai estar trazendo um pouco das mensagens alienígenas a todos os povos da Terra. Né? E já estou aqui com o convidado Flori Antônio Tasca, meu irmãozinho do coração. Muito boa noite, Flori. Seja bem-vindo aqui ao canal. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente aqui no canal. É um prazer sabendo que você tem uma história com Ponta Grossa, que você ama a cidade de Ponta Grossa, né? E agora, a gente sabendo ainda, eu não sabia que você tinha um grau assim tão próximo a esse caso do Antônio Nelson Tasca, né? Então, seja muito bem-vindo. Que maravilha, boa noite, professor Dirceu. Eu saúdo a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo e que terão contato com esse material depois, inclusive as outras humanidades, com a clássica saudação do planeta Vulcano: vida longa e próspera. Quero agradecer demais o convite e para mim é um prazer, uma satisfação compartilhar a mensagem que na noite do dia 13 de dezembro de 1983, um parente distante meu, Antônio Nelson Tasca, recebeu de uma mensageira do povo de Agali, de um planeta alienígena, uma mensagem que, embora já com 40 anos, é extremamente atual e muito relevante. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui nessa noite contigo, compartilhando algumas dessas ideias. É um prazer, Florivo, ter você aqui no canal, compartilhando um pouco desse conhecimento, né? Você tem um histórico e eu tenho muita gratidão pelo teu trabalho, por tudo que você já fez por mim, né? Você tem a revista, né, online, e fez a publicação do relatório do caso Carvalho na íntegra também. Isso foi, assim, para mim foi muito bom, muito legal. Então eu só tenho a agradecer. Flori, aproveitando aqui, eu quero dar as boas-vindas aí às pessoas que já estão conosco aqui no chat, já estão assistindo. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 1.900 inscritos, né? Então, e tal se hoje a gente consegue, com essa live, fechar os 1.900, seria legal pra caramba, né? Mais um motivo de festa. Isso porque ontem já foi festa, né? Ontem foi o Dia Internacional do Disco Voador, né? E nós fizemos uma live ontem ali aqui no canal. Então trouxemos aí o Adriano Costa, né? Adriano Costa, o. Puxa, esqueci o sobrenome dele. O Adriano lá do Norte, ele participou conosco aqui da live, né? Fizemos um bate-papo bem bacana, né? Então, se você ainda não assistiu, tá aí no canal, foi no dia de ontem. E eu quero aqui agradecer já ao pessoal que está aí, nossa moderadora, a Leila, está aqui conosco, né? Inclusive está mandando boa noite já. Daqui a pouquinho eu vou colocar as mensagens aqui no canal para ficar registrado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, fala aí, Flori, conta um pouco da história aí. Muito bem. Então, assim, o objetivo aqui do encontro não é tanto tratar do caso ufológico em si. Quem quiser conhecer mais detalhes a respeito do caso, pode pesquisar no YouTube aí o caso Tasca, que haverá uma entrevista do Antônio Nelson Tasca, na qual ele conta com detalhes como tudo aconteceu. E também no nosso canal Patovni TV, há mais de uma fala
contando detalhes do caso. Mas um resuminho vai bem, para o pessoal entender, então, o contexto, né? Como aconteceu de Antônio Nelson Tasca ter recebido essa missão, esse encargo de difundir a todos os povos da terra uma mensagem amiga do povo de Agali. Era tardezinha, anoitecer, de 13 de dezembro de 1983, quando Antônio Nelson Tasca, que era corretor de imóveis na Bahia, mas cuja família residia em Chapecó, Santa Catarina, estava voltando de uma visita que ele foi fazer a um conhecido dele, que por muita coincidência, professor Dirceu, Sim. esse conhecido primo da minha mãe, o seu Pedro Sela. Mas ele não encontrou o seu Pedro na casa dele, porque ele queria combinar uma viagem de volta para a Bahia, a fim de dividir despesas numa viagem de automóvel, e ele voltou para a cidade, foi para Chapecó, pela rodovia. Ele transitando pela rodovia com sua Brasília, de repente, ele sentiu uma espécie de comando mental. Algo disse para ele que ele tinha que sair da rodovia. Alguém, ele recebeu, enfim, essa orientação e ele prontamente seguiu. Então, ele entrou numa estradinha vicinal, essas estradinhas de colônia, que tem aí comumente em qualquer lugar do Brasil. Aí ele andou um pouco nessa estradinha, já estava anoitecendo, já o sol havia se posto, quando ele vislumbrou ao longe um objeto que parecia ser um ônibus. Tinha algumas janelas, algumas luzes, e ele foi se aproximando, e quando ele chegou mais perto, ele parou o carro, desceu do carro e viu que não era um ônibus, que era um objeto circular, o clássico disco voador. Foi então que deste aparelho saiu uma esteira de luz que atingiu Antônio Nelson Tasca. E quando ele se deu conta, ele acordou numa sala ou num ambiente completamente escuro, escuro total, e até caiu em desespero, achou que tivesse se morrido e sido enterrado vivo, algo assim do gênero. Enfim, detalhes que vocês poderão conferir assistindo a entrevista dele ou alguma de outras falas minhas no canal Patovni TV. Fato é que, após ser submetido a exames, supostamente exames médicos, ele acabou sendo conduzido a um outro ambiente e ali ele se encontrou com uma mulher que se identificou como Cabalá, mensageira do mundo de Agali. Toda a comunicação entre eles, professor, foi telepática, mente a mente. Então, ele queria fazer as perguntas e ela já antecipava quais seriam essas perguntas e já dava as respostas. De modo que ela disse a ele mentalmente que teriam duas missões a cumprir. A primeira, que é a mais inusitada e objeto assim de uma grande curiosidade, interesse, porque são pouquíssimos os casos nos quais, na casuística ufológica, isso ocorreu,
Sim, houve uma hibridização, houve um relacionamento sexual entre Antônio Nelson Tasca e Kabbalah, e ela anunciou que dali nasceriam 2 filhos, ou 2 filhas, deu até nome, Mada e Madana. E a segunda parte era a transmissão de uma mensagem para que Antônio Nelson Tasca difundisse a todos os povos da Terra. Ele ficou meio assim, indeciso em relação àquilo. Por quê? Ele comunicou a ela que a memória dele não era boa, que ele iria esquecer, ele não ia lembrar dessa mensagem. Ela tranquilizou ele, dizendo que ele jamais esqueceria dessa mensagem. E então colocou sobre a cabeça dele uma espécie de uma tiara, um objeto circundante, que na minha interpretação, uma espécie de transmissor ou de fixador neural. Então ela ditou mentalmente a mensagem para Antônio Nelson Tasca, e, de fato, ele nunca mais esqueceu. Que mensagem é essa, sobre a qual nós teceremos alguns comentários logo em seguida? Eu gostaria de pedir a você, então, que passasse o videozinho gravado por ele próprio, quer dizer, por uma emissora de televisão, mas numa entrevista que ele próprio concedeu aos ufólogos Marco Antônio Petit e Claudeir Covo, numa oportunidade que ele esteve em Curitiba proferindo uma palestra. Então, vamos primeiro ouvir as palavras dele e depois teceremos alguns comentários a respeito dessa relevante e atual mensagem para todos os povos da Terra. Consegue passar para nós aí, prof? Perfeito, Flávio. Já vamos colocar aqui. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo,
desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Muito bem, pessoal. Olha só, que diálogo bem... É um atual, tesouro, né? isso. Isso é um E bem tesouro, porque, apesar de ter 40 anos, a mensagem é absolutamente atual e eu diria que ainda a humanidade está longe de atender às exortações dos nossos irmãos do planeta Agali, a fim de que possamos usufruir desse extraordinário progresso prometido, anunciado pelos irmãos agalianos. Então, assim, pessoal, em verdade, eu não cheguei a conhecer pessoalmente o Antônio Nelson Tasca, um parente distante. Anos depois deste acontecido, ele veio a falecer num acidente automobilístico. Uhum. Enfim, eu nem sabia da existência dele. Eu fui tomar conhecimento quando já estava integrado na equipe da revista UFO e quando pude, então, ver não só algumas matérias, deixa eu só separar aqui, como principalmente o livro que ele publicou na Biblioteca UFO. Um Homem Marcado por ETs, a verdadeira história de uma abdução alienígena, Antônio Nelson Tasca. E isso me fascinou tanto, considerando até que os familiares mais próximos não levaram adiante esse legado, que eu resolvi assumir a missão de continuar a divulgar essa importante mensagem. No livro, que todo mundo pode adquirir na Biblioteca UFO, no site da revista UFO, ele dá, sim, algumas interpretações pessoais a respeito da mensagem. E eu fui além, a partir do meu ponto de vista, e qualquer pessoa
pode fazer também partindo de dados empíricos, históricos e também de reflexão sobre cada uma das fases, dos tópicos dessa importante mensagem. E notem, os amigos e as amigas, que a primeira advertência que faz Kabbalah diz respeito a um risco de aniquilação da vida no planeta Terra pelo uso de armas nucleares. Lembremos nós que ainda em 1983, quando aconteceu esse episódio, estava em pé a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Hoje, a ameaça nuclear é menor em relação a que era naquela época, mas não deixou de existir. E é bastante curioso a gente observar que há inúmeros casos documentados de intervenções alienígenas sobre organizações, sobre bases, sobre artefatos nucleares. Eu trago aqui para dar exemplo, então, o livro Terra Vigiada. Aliens observam e monitoram nossos arsenais atômicos, do Robert Hastings. Vejam aqui o naipe do livro, ó. É um livro de muito fôlego, no qual ele conta inúmeros casos de naves não humanas sobrevoando organizações ou arsenais nucleares e desativando armas ogivas nucleares. Isso por quê? Porque pode ter alguma importância bastante significativa, não apenas para a vida no planeta Terra, mas também em outros mundos. Vejam o que disse Kabbalah. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. Significa dizer, não é só um problema nosso, da humanidade. Se a humanidade resolve, então, se dizimar, isso vai afetar também outros mundos em dimensões paralelas, porque o rompimento do átomo pode, dentro desse conceito de multiverso ou de universos paralelos, causar distúrbios também a outras realidades do espaço-tempo. De modo que esse risco ainda existe. Basta dizer que o arsenal nuclear do planeta Terra ainda é enorme. É menor do que era na época da Guerra Fria, porque houve a desativação de muitos artefatos, né? Mas eu fiz aqui uma rápida pesquisa. É claro que são números aproximados, ninguém sabe exatamente, ninguém sabe ao certo qual é o tamanho, né? Só que o primeiro dado, o arsenal nuclear da Rússia, mais ou menos é equivalente ao arsenal nuclear da OTAN. Por exemplo, a Rússia tem 6.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm 6.185. A França, 300. A China, 290. O Reino Unido, 200. Paquistão, Índia. Israel tem 90. E veja que Israel está em guerra. E a Rússia está em guerra.
E o Putin, mais de uma vez, já ameaçou apertar o botão vermelho acaso a existência do Estado russo fosse colocada em xeque, de modo que o risco de aniquilação nuclear ainda está em pé. E uma outra curiosidade para a gente vencer esse primeiro tópico. Em 1958, o gaúcho Arthur Berle foi levado para o planeta Acarte. Aqui está o livro que ele escreveu, que a família dele edita até hoje, né? Os Discos Voadores, da utopia à realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. O gaúcho Arthur Berle, em 58, foi abduzido por engano e foi levado ao planeta Acarte. Lá ele permaneceu durante 9 dias. Ele ficou 11 dias desaparecido da Terra. Um dia de viagem para chegar até lá, outro dia para voltar. E 9 dias lá. Tanto que não queriam nem deixar ele voltar. Houve uma assembleia planetária para decidir se iam devolver o humano Arthur Berle para a Terra ou não. Enfim, esse é um outro assunto que a gente pode discutir numa outra oportunidade, professor Dirceu, porque ele é absolutamente fascinante, mas eu quero só destacar um detalhe. Um detalhe só, um detalhe, que tem a ver com a mensagem aqui de Kabbalah, naturalmente. Há um problema em Acarte, que é o da superpopulação. Então, a superfície do planeta já não comporta toda a população, tanto que os edifícios verticais são gigantescos, inimaginavelmente maiores do que os existentes na Terra, para dar conta de acomodar toda aquela gente. Então, o que foi dito a Arthur Berle? Que os acartianos, isso foi em 58, hein, pessoal? Auge da Guerra Fria. Estavam monitorando a possibilidade do conflito nuclear total. A possibilidade de uma guerra que viesse a acabar com a maior parte da vida no planeta. E que se isso acontecesse, eles viriam tomar posse do nosso planeta. Quer dizer, eles não invadiriam o planeta, porque isso seria contrário à ética, ou, quiçá, até a alguma lei que exista em relação a esse detalhe, mas se a humanidade acabasse se destruindo, eles então estariam autorizados a tomar posse do planeta. E eu gosto de pensar que ainda hoje eles estão de olho, né? Para ver se vai acontecer e possivelmente possam então aliviar o seu problema de superpopulação. Ok, então esse é o primeiro ponto. Uma advertência gravíssima do mundo de Agali para a humanidade, no sentido de que não se destrua numa guerra nuclear total, e hoje nós sabemos que há outras armas, né, de semelhante poder destrutivo, porque isso pode causar distúrbios não apenas para a Terra, como também para mundos paralelos. Pois bem, pessoal, a segunda advertência é muito magnífica também,
E tem a ver, bom, primeiro, então, eles dizem assim, não se destruam. Depois eles dizem, é preciso abolir as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. Vejam que maravilha. Eles propõem, então, um novo modelo político, socioeconômico para o planeta Terra. E outro dia também, professor Dirceu, a gente pode tratar desse assunto na perspectiva da experiência de Arthur Berlet, de 58, e também na perspectiva da experiência de Antônio Rossi, em 1954. Antônio Rossi, que também foi levado a outro planeta. E lá, as sociedades, entre aspas, né, humanoides, funcionam de modo muito distinto à nossa humanidade terrestre. E a respeito desse ponto, desse detalhe, eu gostaria de mostrar aqui também, hoje é o dia de mostrar livro, né? Dois livros. É assim, é mais para o pessoal ter uma referência, né, de que essas reflexões que a gente faz, elas são baseadas também em pensamentos de pessoas muito mais qualificadas do que eu, que sou apenas um curioso, alguém que, né, tem um interesse intrínseco, embora jamais eu tenha tido qualquer experiência anômala. Nunca vi uma nave, nunca vi um ET, nunca troquei uma ideia com espírito, por exemplo, de modo consciente, claro. Né? Talvez de outra maneira, sim, né? Mas de modo lúcido e consciente, que eu recorde, não. Tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, a revista Forense de 1958. Vejam só que coisa maravilhosa. Nós temos um artigo do professor Haroldo Valadão, que era considerado um dos maiores estudiosos do direito internacional no mundo. E ele escreveu: direito interplanetário e direito intergentes planetárias. Aliás, por curiosidade também, na nossa revista Cosmovini número 4, eu publiquei um artigo e fiz aqui uma separata, então, impressa, sobre a profecia do exodireito. O que eu quero dizer com isso? Que o professor Haroldo Valadão, ele trata exatamente dessa advertência que diz respeito à necessidade de um novo modelo de convivência humana, sem as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O professor Valadão escreveu e publicou esse artigo inspirado no início da era espacial, que foi um ano antes, em 57, foi lançado o Sputnik I. Então, ele já imaginou que nas décadas seguintes, está demorando um pouco, mas chegaremos lá, quem sabe, então, errou um pouco o cálculo de décadas para séculos, mas, enfim, será inexorável isso. A humanidade entraria em contato com outras inteligências, com outras civilizações. E que isso iria levar a uma mudança completa de compreensão ou de convivência
humana. Basta dizer, por exemplo, que num contexto estelar, se a Terra fizesse, ou melhor dizendo até, quando o planeta Terra fizer parte de uma organização maior, tipo a Federação Unida de Planetas de Jornada nas Estrelas, haverá necessidade de um governo mundial, de uma voz que represente a humanidade perante a comunidade interplanetária. Haverá, então, a partir do contato público ostensivo e formal do ser humano com outras espécies, uma revolução científica. É exatamente esse o tema do meu livro, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais, uma tese desenvolvida ao longo de 12 anos que defende justamente a ideia da necessidade de uma preparação nossa diante da anomalia científica apresentada pelo fenômeno ufológico, diante do paradigma antropocêntrico que é o vigente na humanidade, a fim de que a gente se prepare, então, para esse momento de transformação que vai acontecer quando os irmãos das estrelas fizerem contato público ostensivo conosco. Então, o que nos diz o povo de Agali? Que nós precisamos nos preparar, abolindo essas dominações, porque trata-se, em última análise, de um novo modo de escravização. O terceiro bloco, professor, também é muito interessante. É muito importante, importantíssimo. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Porque a manipulação genética desordenada terminará em desastre irreversível. É bem curioso pensar nisso. Por quê? A gente sabe que na casuística ufológica há muitos casos de abdução alienígena com coleta de material genético, com hibridização. A primeira parte da mensagem alude até ao modo pelo qual houve a hibridização humano-agaliana. Por quê? Diferente da maioria absoluta dos casos relatados na casuística ufológica, não houve inseminação artificial. Foi contato sexual. Então, é preciso que sejam preservadas as funções naturais de reprodução, diz Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. E é preciso evitar a manipulação genética, as experiências imponderáveis. E é muito provável que isso tenha a ver com clonagem. Bastante provável, porque isso poderá causar desastre genético irreversível. Então, reza a lenda na ufologia que muitas espécies, ou algumas espécies, não sabemos quantas, por meio da clonagem indefinida, acabaram perdendo qualidade do seu material genético. De modo que vêm à Terra, abduzem, hibridizam, para poder resgatar a qualidade do seu material genético.
E aqui, embora eu ainda não tenha lido, mas está na minha mão aqui, que tenho certeza que é um livro interessantíssimo, O Programa de Hibridização Alienígena e o Futuro da Terra, Escolhidos. Nós sabemos que esse processo existe e a advertência que nos faz Kabbalah é justamente no sentido de nós evitarmos a manipulação genética indiscriminada. Agora, a próxima parte da mensagem, ela parece ser um tanto conflitante. Eu não diria contraditória, mas conflitante. Por quê? É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, quer dizer, do crescimento populacional desordenado, tal como aconteceu lá, ou acontece lá no planeta Carte, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. Então, a aparente contradição, e eu até preciso refletir melhor a respeito disso, diz respeito justamente ao finalzinho da mensagem, né? Melhoramento biológico do homem. Porque isso pode dar impressão, pode reportar a uma espécie de eugenia. E a manipulação genética já é objeto da advertência anterior. Eles dizem, cuidado com experiências imponderáveis. Se bem que essas experiências imponderáveis aí, eu estou incluindo mais na categoria de clonagem e cópias, porque a clonagem implica mais ou menos, hoje em dia não se usa mais, né, ou muito pouco, o xerox, né, você pega um documento original, daí o fotocópia, aí você tira uma fotocópia da fotocópia, outra fotocópia da fotocópia, quando você vê, a qualidade da imagem se corrompeu, porque perdeu a sua originalidade. Entretanto, melhoramento biológico do homem por vias científicas naturais. Então, talvez eles estejam se referindo, né, à questão da própria nutrição, a questão aí, enfim, do desenvolvimento da medicina, que já nos dá sinais de grande avanço nas últimas décadas. Basta dizer, por exemplo, que hoje a expectativa de vida do ser humano é bem maior em relação a 100 anos passados. Quase o dobro em relação a pouco mais de tempo no passado. Por quê? Porque a indústria médica e farmacêutica tratam de manter o corpo funcionando por mais tempo, se bem que nem sempre com qualidade. Né? Mas esse é um assunto que a gente poderia discutir num outro momento também. Em seguida, professor, aqui entra algo interessantíssimo. É preciso que o ser humano conquiste outros mundos do universo. É o que nós estamos iniciando a fazer. A corrida espacial. Entretanto... Flori? Diga. Pergunta importante que é importante a gente responder agora. Vamos lá. O José Morelli, ele dá boa noite, aí ele falou, nossa, que legal, é o filho do Nelson Tasca? Fantástico. Não. Ele era um primo distante meu, José. Eu nem cheguei a conhecer pessoalmente ele, né? Mas eu acabei
assumindo o encargo de divulgar essa mensagem. Ele cumpriu muito bem a missão enquanto esteve aqui encarnado. Ele prometeu para Kabbalah que ele iria fazer. E fez. Na falta dele, e na falta também de algum outro parente mais próximo que esteja fazendo, aqui estou eu, que compartilho o mesmo sobrenome, somos de uma linhagem mais, assim, distante, né? Mas pela importância, atualidade dessa mensagem, eu decidi, então, assumir o encargo. E o que Kabbalah nos diz? Que é preciso que a humanidade conquiste outros mundos para futuras imigrações. Até porque a gente sabe, a ciência já determinou que a nossa estrela, o Sol, está na meia-vida. Que com o passar dos milhões e bilhões de anos, a vida na Terra será impossível. Então, estima-se que em 4,5 bilhões de anos, a estrela que nós chamamos Sol irá se expandir, se transformar numa gigante vermelha e irá absorver os planetas da órbita interior, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, é preciso que a humanidade conquiste outros mundos para emigrar. Antes, porém, diz Kabbalah, é preciso que a humanidade conheça o seu próprio mundo. E isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito fundamental. Desvendar os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar. Nós não sabemos o que há no interior da terra. Alguns postulam até a existência de outra civilização que reside no interior da terra, os intraterrenos. Outros defendem que há bases alienígenas no fundo do mar ou no subsolo terrestre. Quer dizer, em verdade, a nossa ciência ainda não conseguiu determinar sequer o que existe no planeta Terra. Nós não conhecemos totalmente, ou conhecemos apenas em pequena parte o nosso planeta. Há teorias, evidentemente, entretanto, a comprovação científica ainda é carente, de modo que Kabbalah nos adverte da necessidade de conhecermos e também defendermos o planeta da sutil pirataria do exterior. Notem que curioso isso. Ela diz que o planeta Terra está sendo surrupiado, que outros vêm de fora para buscar recursos naturais, não apenas os recursos genéticos de nossas espécies, mas também minerais. Nós sabemos que a casuística ufológica é bastante rica nesse sentido. Entretanto, é uma advertência de suma importância também. Então, primeiro, para a humanidade não se aniquilar, ou seja, para a humanidade se preservar. Segundo, para nós melhorarmos a nossa organização sociopolítica econômica. Terceira,
para que nós preservemos a essência da vida humana e para que nós melhoremos a vida humana. Depois de tudo isso, que a gente possa conquistar outros mundos, que a gente, antes de conquistar outros mundos, conheça, de fato, a Terra. E aí, feito tudo isso, o que Kabbalah nos diz? É preciso que, atendidas essas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. O que é pouco tempo aqui, já não sei também, né? Porque se passaram 40 anos da mensagem e não evoluímos praticamente nada, quase nada, né? Talvez ali a ameaça nuclear arrefeceu. A ameaça de aniquilação, de guerra, diante do fim da Guerra Fria, né, dos tratados de desativação de armamento, então diminuiu essa ameaça. Agora, em relação aos outros quesitos, claro, também a medicina evoluiu, a expectativa de vida, essas coisas, mas muito pouco mudou para melhor, para a gente poder atender essas exortações. Diz Kabbalah que grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Não tivemos isso ainda. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. E aqui, quem sabe, pessoal, a gente possa fazer, assim, um paralelo com toda a doutrina, o ensinamento, a crença de que a humanidade, de que o planeta Terra está passando por um momento de transformação. Como diria a doutrina espírita, está evoluindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nesse sentido, Kabbalah nos diz que a humanidade terá novamente grandes autoridades espirituais que guiarão o povo humano, a raça humana, para uma nova sociedade política, para um mundo melhor. E aí vem alguns mistérios no final dessa mensagem. É um deles. Através de meios e energias ora sequer supostos, como de fato há muitos mistérios que a ciência mal imagina, conhecerá o ser humano, então, os côncavo-convexos dimensionais da Terra. Vejam que curioso, né? Ela pode estar se referindo a mundos paralelos. Viajará às profundezas do universo. Nós, mal e mal, estamos mandando sondas aqui para o sistema solar. Mas, atendidas as exortações anteriores, nós desenvolveremos a capacidade de viajar às profundezas do universo e não sentiremos mais as canseiras do tempo. Quer dizer que a vida humana, ela poderá se prolongar bastante, como é o caso, por exemplo, do povo de Acarte, que vive bem mais do que o ser humano, como é o caso, por exemplo, da população do planeta cujo nome não foi revelado, mas
Antônio Rossi visitou em 1954. Segundo consta, aquelas pessoas vivem muitos séculos em relação ao nosso padrão de tempo. Então, tudo isso está sendo prometido por Kabbalah. E agora vem o finalzinho, pessoal. E o finalzinho é um mistério que, se alguém aí tiver uma ideia de como solucionar, por favor, nos diga. Porque eu, sinceramente, não cheguei lá ainda. Eu quero ter uma noção, pelo menos desenvolver uma teoria, né, a respeito do que seja isso. Mas é algo misterioso e com certeza importante. Até porque fecha essa mensagem. Como sublime conquista da capacidade criadora humana. Então, aqui está se referindo, né, ao engenho humano. Será posta em ação a máquina do poder absoluto. Máquina do poder absoluto. Engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Opa! Logo antes, ela disse que o ser humano não sentirá as canseiras do tempo. Depois disso, com essa máquina do poder absoluto, a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Estaria ela se referindo a uma espécie de imortalidade física? Não acredito que seja isso, não. Até porque isso contraria, né, toda a ideia de espiritualidade, de evolução espiritual que nós temos. E pelo que a mensagem nos diz, fazendo uma referência direta à divindade, o povo de Agali também é crente, no sentido de depositar, né, vamos dizer assim, sua devoção a um Criador, a uma entidade suprema, o grande arquiteto do universo, como alguns gostam de dizer. De modo que estas são as advertências de Kabbalah, mensageira do mundo de Agali para todos os povos da terra. Em essência, é a mensagem. Mas antes de terminar, professor Dirceu, eu deixei para trás aqui, mas eu quero mostrar mais 2 livros bem interessantes. Primeiro, Direito Espacial. O direito espacial, ele regula a presença humana no espaço. Então, é um conjunto de tratados internacionais, com muitos países signatários, nem todos, mas que tem por objetivo, por propósito, regulamentar a presença do ser humano no espaço. Então, quando o professor Haroldo Valadão, em 1958, publicou esse artigo, Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias, o direito interplanetário é o direito espacial. É um conjunto de normas que tem por objetivo disciplinar a presença humana no espaço. E o direito intergentes planetárias é o que nós chamamos de exodireito,
que ao lado da exopolítica é também um fator de grande relevância para que a humanidade se prepare para esse momento seguinte de contato público ostensivo e formal. Então, o que o professor Haroldo Valadão defende é a necessidade de uma reformulação total do sistema político do planeta Terra, tal como Kabbalah mencionou na sua mensagem de 1983, muitos anos depois de Haroldo Valadão ter publicado esse artigo, ele que era, como eu disse, um dos mais respeitados estudiosos do direito internacional no planeta Terra. Então, ele diz da necessidade de nós termos um governo mundial. E aí, uma curiosidade para arrematar, e eu também ficar à disposição aí do público, de vocês, do próprio professor Girceu mesmo, para a gente trocar alguma outra ideia, né? Eu tive a feliz oportunidade de participar, no ano passado, de um evento da Unicósmica. A Unicósmica, que é uma entidade mantida pelo Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran. E eu pude fazer uma reflexão a respeito desse livro do Paulo Antônio Lotufo Fernandes, o jovem que se encontrava com extraterrestres. Ele que teve um contato físico, um encontro presencial com o comandante Ashtar Sheran, e que é famosíssimo aí também nos meios da ufologia mística, e que recebeu muitas mensagens telepáticas. Deixa eu até ver se eu encontro aqui a parte que eu quero mostrar, mas senão eu digo de cor mesmo e salteado. Espera aí, cadê? Deve estar aqui. Puxa, não estou achando agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ashtar Sheran devia ter marcado antes, né? Mas tudo bem, eu vou dizer. E não é mentira, pessoal. Pode conferir lá que está escrito aqui. Quando a humanidade se tornar uma só voz, uma só bandeira, uma só nação, adivinhe onde será a capital do mundo? No Brasil. Ashtar Sheran diz que a capital do planeta estará no Brasil. Nós não sabemos se vai ser em Ponta Grossa, ou em Recife, Salvador. Eu tenho até uma teoria. Eu penso que será em Brasília mesmo. Porque Brasília tem ali um grande centro energético que reza a lenda até um padre lá do século XVIII ou XIX, não sei exatamente, profetizou a criação de Brasília nesse lugar, cujas manifestações telúricas, para usar a expressão de Kabbalah, são poderosíssimas. De modo que, para nós chegarmos nessas promessas que o povo de Agali fez em relação ao povo da Terra, vamos ter que trabalhar muito ainda, né, pessoal? Vamos ter que melhorar bastante ainda. Com certeza. Então, professor Girceu, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui a todos, né? Agradeço demais a oportunidade e fico à disposição aí para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, enfim. E se me deixarem, eu fico mais umas 3 horas falando também. Perfeito, perfeito.
Que história legal, né? Que história bacana, né? História não, uma realidade, né? Muito importante isso. Eu tenho aqui duas perguntas. Deixa eu ver aqui onde que estão as perguntas. Josélia respondeu, até eu coloquei aqui destaque, né? Ele entendeu, obrigado. O caso Tasca é um dos mais interessantes da ufologia nacional. Inclusive, eu vi uma publicação, né? O professor Júlio Navarro, ele colocou lá em destaque, lá, dizendo que é um caso autêntico. A gente não tem dúvida disso, né? Então, Sim. a gente não tem dúvida sobre essa situação. A Leila está fazendo uma pergunta. Por que esse ser, essa mulher, tem o nome de Kabbalah? Ou de Cabala? Alguma ligação com essa filosofia dos judeus? Ou é só uma coincidência? Leila, eu já pensei sobre isso também. E, sinceramente, eu tenho dúvida se o nome dessa pessoa realmente era esse, ou se ela simplesmente utilizou esse nome como um tipo de um arquétipo, né, do conhecimento humano. Então, muitos outros casos da ufologia, eles implicam em não revelação de nomes, ou às vezes até na criação de um apelido. Então, como você está escrevendo aqui, né? Pela Kabbalah se estuda a evolução espiritual através das Merkabas, ou Merkabas, inclusive dizem haver grandes naves com nome. Então, pode ser por aí, viu, Leila? Pode ser por aí. Algo que tenha sido apreendido do inconsciente coletivo ou mesmo das tradições, porque como o povo de Agali tem capacidade telepática, e aliás, esse é um outro tema que a gente pode discutir outro dia, professor, uma das diferenças fundamentais em termos evolutivos entre as espécies, na minha concepção, é o modo pelo qual eles se comunicam. Por exemplo, quando eu mencionei Arthur Berlet, lá de 1958, a comunicação no planeta Acarte, ela é semiótica, ela é verbal, ela é por palavras. Tanto que só conseguiram se comunicar com Arthur Berlet na língua alemã. Ele que tinha ascendência alemã, embora brasileiro, do Rio Grande do Sul, mas os pais falavam alemão desde pequeno com ele, então era um hobby lá no planeta Acarte os acartianos conhecerem aspectos da cultura humana. Caso contrário, não teria sido possível a comunicação, porque eles não dominam a telepatia. Já o povo que convidou Antônio Rossi em 1954, ou então João de Freitas Guimarães em 1956, outro caso fascinante, para viagens espaciais, comunica-se por telepatia, de modo que é bem possível que esse nome não seja, de fato, um nome real. E a gente vê sempre na ficção científica, né? Quando perguntam nomes, alguns dizem que os nomes são impronunciáveis para os humanos. Então, fica aí essa dúvida também, mas bem teorizada pela nossa amiga Leila. É interessante tudo isso, né? Vou colocar aqui até. Parece muito uma Eugênia. O Adriano
de Paulo lá, nosso amigo lá. Perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Durante o vídeo ali, Flori, teve, na finalização do vídeo, ele fala a faixa dos 4x. Exato. Esse é o mistério. O que seria? Você tem... Pois é exatamente isso que eu disse, que eu quero saber também. Essa é a parte da mensagem que eu jamais consegui imaginar do que se trata. Né? Pode ser alguma coisa relativa à genética? Pode, né? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado ao interpretar assim, porque a própria mensagem diz respeito à manipulação genética como algo negativo. Uhum. Né? Então, diz respeito essa última fase à ressurreição dos mortos. Uai, gostaria muito que as minhas primas distantes, Mada e Madana, um dia retornassem e me explicassem, ou explicassem para a humanidade, o que significa isso. Porque, de fato, não cheguei lá. Não tenho ideia. E se alguém tiver alguma ideia aí, pode manifestar que a gente reflete a respeito dela. Mas eu não sei o que é, não, professor Dirceu. Engraçado, né? Que parece que... Assim, parece um nó na cabeça da gente, né? Quando você pensa nisso. É como se você soubesse a resposta, mas se você não soubesse explicar. Eu não sei a resposta mesmo, né? Nem sei, nem consigo explicar. Agora, assim, o resto da mensagem, ele é bem claro. Né? Sim. Assim, entretanto, essa última parte é um mistério. É um mistério. E dentro desse meio de fenômenos anômalos, nós temos tantos mistérios, né, amigo? Por exemplo, o que significam os agroglifos? Que coisa mais maravilhosa que é isso! Estonteante. Talvez até um mistério maior do que a própria ufologia. Uhum. Por quê? Porque a ufologia, a gente imagina que trata-se de seres não humanos que viajam em artefatos tecnológicos e, por alguma razão, eles vêm nos visitar. Então, seja por pirataria, como disse Kabbalah, seja por curiosidade científica ou cultural, ou sei lá o quê, né? Qual é a intenção? Há quem diga, inclusive, que a maior parte desses alienígenas sejam humanos do futuro. Pode ser. Também é uma outra ideia, né? De modo que nós não sabemos. Espero que um dia saibamos, quem sabe até, ou possivelmente até não a nossa geração. Eu não estou tão crente de que nós conseguiremos descobrir isso, né? Entretanto, as gerações futuras, certamente. Eu estou recebendo uma advertência aqui do meu computador que eu acho que ficou desplugado aqui a bateria dele. Mas eu acho que a gente aguenta para dizer um tchau, então, para a turma, né? Sim, mas se quiser ligar lá, fique à vontade. Deixa eu ver como é que está o botão aqui, então. Só um pouquinho, porque aqui, ó, economia de energia ativada, e eu estou vendo aqui... Espera aí. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou falando aqui com as pessoas. Bom, pessoal, aproveita aí, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade, né? Pode perguntar aí. E aí, pessoal, o que vocês acham que poderia ser essa faixa dos 4x? Vocês têm alguma ideia aí? Comenta aí no chat aí. Ou
Se você está vendo depois, comenta aí nos comentários, deixa a sua mensagem aí. O que você acha que seria essa faixa dos 4x? Talvez você esteja com a resposta ali, talvez você seja o mensageiro dessa mensagem, né, desse enigma, né? Então, é um enigma, né? É um mistério. Como na ufologia, quase tudo é um mistério, né? Exatamente. Quase tudo. Por exemplo, eu fico pensando, né? Lá em 1986, quando 21 naves sobrevoaram o espaço aéreo brasileiro de uma vez só. O que eles vieram fazer aqui? Eu gosto de pensar que foi uma excursão escolar. Eles reuniram lá as crianças de um outro planeta e vieram fazer uma excursão para a Terra, para mostrar um passeio. É tipo nós aqui, né, que mandamos as nossas crianças para o zoológico, ou sei lá, né, para o Beto Carreiro, sei lá para onde, né, para um museu, aí para o Parque Estadual de Vila Velha, algo assim. Então, sempre teorias, porque nós só teremos algum conhecimento mais abalizado quando o professor Dirceu Klemba puder entrevistar aí um autêntico alienígena no seu canal. Aí sim, hein? Será que vai ser possível? Talvez. Eu não creio que vai acontecer tão cedo. Mas vai saber. Olha lá, ó. O Antônio Nelson Tassi, meu primo. O pessoal está perguntando onde está a mensagem. Então, eu vou colocar aqui a mensagem. Distúrbios, a vida do Esse vídeo está no início aí da live, né? Quem perdeu aí, né? Rebobina, depois assiste e volta. Mas eu vou deixar... Tá no YouTube, é só puxar lá o caso Tasca no YouTube e vocês vão achar a entrevista. Sim, mas está no início dessa live aqui, é só o pessoal assistir ali e já aparece. A mensagem é só um pedacinho da entrevista. Eu vou colocar lá na mensagem lá agora. De igualdade dos povos e não sentirá unidade, a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da Terra. Então tá aí a mensagem. É só o pessoal rebobinar. A entrevista é grande e ele vai contar o caso, os detalhes do caso. Daí é mais bacana por causa disso, né? Que daí ele vai contar desde quando aconteceu e depois do acontecido também, quais foram as repercussões, né? O sofrimento que ele sentiu por conta disso, que não foi fácil para ele também. Né, foi algo assim muito complicado, muito difícil, enfim, né, não só esse caso, como tantos outros, que as pessoas são submetidas e depois viram alvo de chacota, de piadas, né, são desacreditadas, enfim. Hoje, né, Flori, hoje a gente já não vê tanto essa parte, porque a mentalidade das pessoas já mudou muito, né? Mas no passado, a gente tem muitos casos. Ontem a gente estava conversando assim, foram levantados 3 casos que eu nunca tinha ouvido falar dos casos. É bem interessante. Então, a quantidade de casos que nós temos no Brasil que a gente sequer imagina que aconteceu. Né? Tem muitos casos no Brasil que aconteceram que a gente não tem ideia. Ó, a Leila está arriscando um palpite aqui, ó. Energia livre, usando os 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. A Fabiola, olha, a Fabiola ela está dizendo assim, ó, 4x, norte, sul, leste, oeste. Também. Todos os 4 pontos do universo. Pode
Pode, uma teoria interessante. né? É bem interessante. Não sabemos, mas vale a especulação, o pensamento, a filosofia, isso é muito importante, né? A gente Com poder certeza. pensar e, por mais que não venhamos a saber ao certo, mas o palpite, o pensamento é livre. E é bonito a gente refletir sobre como há 40 anos aconteceu esse evento extraordinário, que eu diria vai gerar ainda repercussão durante muito tempo, até Com porque certeza. vai muito tempo ainda para que a humanidade chegue nesse grau evolutivo a fim de experimentar os benefícios que o povo de Agali diz que aconteceriam com o planeta Terra, uma vez atendidas as exortações. Interessante. Bom, aproveitando aqui já a oportunidade, né, Flori, eu quero já deixar o convite a todos os presentes, todos que estão assistindo. Como está passando aí no rodapé, nós vamos ter o Congresso de Ufologia nos Campos Gerais, no dia 17 de agosto de 2024, né, daqui pouco mais de um mês, né? E um dos palestrantes é o nosso amigo Flori. Ele vai estar aqui conosco, ele já confirmou a presença. A palestra dele vai ser pela manhã. Nós não definimos ainda o tema que ele vai estar trazendo, né? Vamos conversar agora após a live. Será bem legal. E nós já vamos estar aí, acho que a partir da manhã a gente já vai, oficialmente a gente já vai estar dando aí todas as informações a respeito do congresso. Será presencial, aqui dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no auditório do campus de Uvaranas. É um local amplo, nós temos pouco espaço para as pessoas. Nós temos 200 lugares, então faça a sua inscrição rápido, nós vamos fazer um preço simbólico, gente, de R$20 a participação, certo? Por que é R$20? Para ajudar, porque a gente quer a gente tem um pouco de gasto, tudo, né? Os palestrantes, eles estão vindo todos gratuitamente, estão patrocinando com a sua vinda a Ponta Grossa, né? Entre eles está, além do Flori, temos o Edson Boaventura, o Alfredo Elker e o Paulo César, né? São os 4 palestrantes que vão estar palestrando nesse dia. Então, vai ser bacana, vai ser legal, né? Após o evento, tem um pessoal aqui da astronomia, eles já nos procuraram e eles querem colocar o pessoal da astronomia com telescópio lá para fazer observação da Lua, se for possível no dia. E como o local é um local amplo, grande ali, toda a área ali, né? Vai estar, bem bacana, tem estacionamento no local, é um espaço bonito, certo? Um espaço bem legal ali, que todos vão poder aproveitar com bastante tranquilidade. Local seguro também, não precisa se preocupar com nada, né? Essa questão aí. E todos serão muito bem-vindos. E a gente vai programar aí esse dia ainda aí. Então nós já sabemos que a abertura do congresso vai ser com a palestra do Flori. Então, todos estão muito convidados. Honrado. Certo? Agradeço demais. Exatamente. Então sejam todos bem-vindos. Para fazer inscrição, gente, precisa fazer inscrição no meu WhatsApp. Então é o 429-99976740. Certo? Você manda lá a informação e a gente passa todas as informações para vocês. Flori, eu quero te agradecer por essa oportunidade de você estar presente com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, compartilhando essa história maravilhosa sobre esse caso, né? Porque a gente sempre ouviu falar sobre o caso Tasca, mas a gente nunca ouviu falar sobre as mensagens que ele deixou, né? E a gente vai trabalhar aí, tentar identificar o que seria essa faixa dos 4x. Né? Então, tudo isso, né, a gente vai trabalhar. Então, antes de eu passar a palavra para você para as considerações finais, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando
no chat, as que estão assistindo, né? Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as nossas notificações de lives e material que a gente tem postado. Enfim, curta a live, compartilhe com seus amigos e busque o conhecimento necessário aí, que a gente tenta de alguma forma trazer para vocês aí, de uma forma objetiva e direta. Flori, quero contigo agora para as considerações finais. Muito agradecido, professor Dirceu, a todos os que estão acompanhando, a todos os amantes dos assuntos insólitos, porque, de fato, parodiando William Shakespeare, há muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então, deixo a saudação do Sr. Spock a todos, vida longa e próspera. Isso aí, pessoal, gratidão a todos que participaram. Semana que vem nós estaremos de volta com mais uma live aqui, já estamos programando, certo? E fique atento aí, vai ter novidades no canal, vai ter vídeo essa semana ainda aí que vai ser colocado aí no canal ainda. Então, até a próxima, gratidão. Namastê. Namastê.